Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Iniciaremos agora a nossa aula, a disciplina de matemática financeira, ok? Esse que vos fala é o professor José Jarbson Salustiano dos Passos. Essa disciplina, ela é oferecida ao curso técnico em cooperativismo do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, tá certo? E mais especificamente, o que será tratado hoje de forma breve aqui, nessa nossa aula, são os juros simples e juros compostos. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui dar continuidade. Bom, como é que vai funcionar essa aula? Em linhas gerais, de forma bem sucinta, a aula vai funcionar. Eu vou apresentar para vocês o conceito de juros simples, lembrar, na verdade, né? De juros compostos, e vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Lembrando que aqui a gente não existe nenhuma pretensão de, assim, aprofundar e trabalhar o assunto na totalidade, tá bom? Então é muito mais uma revisão e para que o aluno ele consiga, né, fazer os exercícios, as atividades e revisar esses pontos que certamente já foram tratados em algum outro momento da vida estudantil do estudante, tá certo? Bom, então, iniciando aqui com a definição, né, do nosso objeto de estudo, que são os juros. Então, inicialmente é importante fazer o seguinte, ó, está proposto aqui o nosso objeto, e então, inicialmente é importante a gente saber que existem dois tipos de juros, tá certo? O que normalmente a gente conhece como juros simples e juros compostos, certo? Então, um outro fato muito importante é lembrar que a maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Então, apesar de existirem os juros simples e os juros compostos, normalmente, na grande maioria das situações, a gente trabalha com juros compostos, mas a carga de informação vamos conhecer os dois. Então, o que seria o juro simples? Né? Juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial, certo? O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Ou seja, dado um capital inicial, um valor inicial, sempre que você vai calcular um juro sobre naquela questão que está sendo dada, né, naquela situação, é sempre em relação ao o valor inicial trabalhado. Nos juros compostos, não. Né? Os juros compostos, não. Os juros compostos são o quê? Juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior, ou seja, ao capital, né? Para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Então aí é muito importante que se fique claro. Existem dois tipos de juros, juros simples e juros compostos. Normalmente, no dia a dia, a gente encontra mais problemas com juros compostos, e a diferença basicamente entre juros simples e juros compostos se dá em quê? Juros simples, o juro é sempre calculado em cima de um valor fixo. Já os juros compostos são calculados sempre sobre valores que vão variando com o tempo. É tipo uma bola de neve. Você calcula um juro sobre um valor inicial, depois você tem um outro valor, então o juro seguinte vai ser calculado sobre esse novo montante e assim vai, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença entre um e outro. Bom, Gerson, apresentada a conceituação dos juros, tanto simples quanto compostos, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou de fato, ir para o problema e fazer o cálculo na ponta da caneta? Então, vou apresentar para vocês aqui a formazinha que a gente vai usar para trabalhar com juros simples, tá certo? Então, é hora de sistematizar. Então, para juros simples, pessoal, sempre que a gente quiser calcular o juro num problema matemático, de matemática financeira, relacionado com juros simples, a gente vai usar essa forma. Juro, J de juros, tá? É igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, basicamente é isso, tá? Então, vai ser dado, normalmente é dado, né? Uma taxa. Normalmente, esse capital ele é aplicado durante um tempo.
E esse C aqui é o capital em questão. Certo? Então, sempre que evocarmos o conceito de juros simples, é essa forma aqui que a gente vai trabalhar. Ok? Juros compostos. Então, a expressão matemática dos juros compostos é a seguinte, pessoal. Ó, M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. O que significa cada elemento desse? Bom, deixa eu explicar para vocês, porque é a partir dessa forma que a gente vai calcular os nossos juros compostos, tá certo? Veja que aí, na verdade, não aparece o J de juro do caso anterior, do juro simples. Eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, então vamos entender. Vamos primeiro entender essa situação aqui, essa forma. Né? Esse M, o que é esse M? Esse M para a gente é uma coisa chamada montante. E o que é o montante? É o dinheiro que foi aplicado mais um juro. Então é a somatória, tá? Vou explicar de forma mais detalhada mais à frente. Então ele é o montante. Esse C, a gente é o capital. Normalmente é um capital que é pego com um banco, é pego com um agiota, ou a gente empresta a um amigo, ou a gente investe num negócio. Então, esse capital tem essa conotação. E esse I é a taxa, certo? Por exemplo, você pega lá um empréstimo no banco e o banco vai te dizer, ó, vou te emprestar esse dinheiro a juros compostos numa taxa de 5% ao mês. Então, esse I é a taxa de juros. E o T é, é o tempo decorrido. Ou seja, você pode emprestar o dinheiro a um amigo ou pegar um dinheiro do banco, empréstimo, e ter que pagar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Então, esse T é o tempo de aplicação, tá certo? Então, conhecido a fórmula e conhecido seus respectivos elementos, a gente sabe como calcular o montante. Jabson, mas a gente está falando de juro. Por que você apresentou a fórmula do montante? Porque ó, é o seguinte, a partir do montante, a gente consegue calcular o juro, como é sabido aí, tá certo? Então, o que é o montante? O montante é o capital aplicado mais o juro. Então, se você consegue calcular o montante naquela situação que envolve juro composto, é só você fazer a manipulação aqui, ó, da equação, ou seja, isolar o J, que é o juro, e aí você consegue, a partir de montante menos capital, calcular o juro composto, tá certo? Então, aqui estão os elementos dessa fórmula. M montante, C capital, o I é a taxa, o N, na verdade, aqui aparece como N, aqui está como T. Tanto faz, tá certo? Só porque aqui, ó, o tempo foi atribuído a essa letrinha N. Mas esse expoente sempre está relacionado com o tempo, tá bom? E o J de juros. Então, vamos dar o primeiro exemplo, tá certo? Então, a situação é o seguinte: Hermina financiou R$ 2.000. Foi lá no banco e pegou R$ 2.000 e pediu que fosse feito esse empréstimo. Então, financiou esses R$ 2.000 com taxa de 3% de juros simples ao mês. Qual será o montante, ou seja, o valor financiado mais o juro, da dívida que terá ao final de 3 meses? Bom, primeira coisa que eu devo captar é uma situação que envolve juros. É juros simples ou juros compostos. A situação já diz, ó, juros simples. Então, vou voltar aqui ó, como solução, tá certo? Como juros simples, eu vou ter que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Bom, uma outra coisa, vamos captar agora os dados. Vou colocar aqui, ó, mais dados, retirar mais dados da situação. Primeiro dado é o seguinte: a moça ela pegou aqui um capital de 2.000. Vou botar capital que ela pegou lá 2.000. E a taxa, Jarson? A taxa de 3% ao mês, ou seja, 3% ao mês.
E ele pergunta qual será o montante, o valor financiado mais o juro, né? Então, o valor financiado foi 2.000. Por isso que eu estou calculando o juro, porque o montante vai ser calculado a partir dessa soma. Qual será o montante da dívida que terá ao final de 3 meses? Opa, então ela falou do tempo. Tempo, 3 meses. Uma coisa importante a ser lembrada aqui, observada, na verdade, é o seguinte, ó. Veja que a taxa, ela aparece aqui, ó, 3 sobre 100, 3% ao mês. E o tempo aparece em mês. Então, é importante a gente sempre observar a relação aqui, tá certo? Ó, se tiver em mês a taxa, a gente vai trabalhar com tempo em mês. Se tiver a taxa em ano, ao ano, a gente condiciona o tempo também. Então tem que fazer uma adequação, tem que andarem juntos, tá bom? Isso aqui é importante lembrar. Então já tenho o capital, já tenho a taxa, já tenho o tempo, vou calcular o juro. Juro é igual a capital 2.000 vezes a taxa 3 sobre 100 vezes o tempo, que são 3 meses. Bom, nesse caso aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Numerador e denominador. Fico com o quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Aqui dá 180. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a Hermínia financiou R$ 2.000. Com essa taxa, e durante esse tempo, ela vai pagar um juro de R$ 180. O juro. Só que a pergunta é o seguinte: qual será o montante? Valor financiado mais o juro. Bom, então, nesse caso, conclusão, o montante é igual ao valor inicial, 2.000, mais os juros. O juro a gente já calculou, 180. Conclui-se que o montante que ela vai ter que devolver ao banco pegou 2.000 e vai devolver 2.180, certo? Então é uma aplicação direta, uma questãozinha simples de juros simples, ok? Vamos lá, segundo exemplo. Fernando empresta o capital inicial de R$ 4.000, R$ 4.000, tá? Para Pedro. Então, um amigo empresta dinheiro ao outro, cobrando juros compostos, né? Então, veja que a situação aqui já entrega, né? Que vai se dar, a situação ela se dá em torno dos juros compostos. Então, vou grifar já aqui, tá certo? Juros compostos de 4% ao mês. Pedro prometeu pagar tudo após 5 meses. Ou seja, ele vai devolver o dinheiro, né, vai devolver os 4.000 e vai devolver também o juro. Então ele prometeu devolver tudo depois de 5 meses. A pergunta é o seguinte: qual será o valor que Pedro terá de pagar? Bom, se vocês observarem como ele vai ter que devolver tudo, ele vai ter que devolver, vocês concordam comigo? Ele vai ter que devolver o capital e vai ter que devolver o juro também. Tá certo? Não é isso? Então, se ele vai devolver o capital e vai devolver o juro, então, nesse caso, a gente tem a devolução do montante, certo? Montante. Tá aqui, ó. Por que eu coloquei essa fórmula aqui? Porque a questão ela não pede explicitamente, é, ela não faz essa pergunta, qual é o montante a ser devolvido, mas está implícito na questão, tá certo? Ele está perguntando em outras palavras. Ele pegou um valor X a uma taxa XY e no tempo de 5 meses. Qual é o montante? Em outras palavras, a situação é essa. Bom, como o problema envolve juros compostos, já está dito aqui, eu sei que a forma também do montante é igual capital vezes 1 mais I, que é a taxa, né? É diferente do juros simples. Vou pegar aqui, só para ajeitar.
Bom, então, de forma imediata, né? Eu vou pegar os dados aqui, ó. Dados. Qual é o capital? O capital foi o valor que o Fernando emprestou, 4 mil. E a taxa? Bom, a taxa, 4% ao mês. E o Pedro ele prometeu pagar essa dívida depois de 5 meses. Então, depois de um tempo, 5 meses. Veio mais uma vez que a taxa é em mês, né, ao mês, e o tempo está sendo dado aqui em mês. Então, está tudo em ordem, tá? Então, fazendo a aplicação, vou chamar essa aqui de equação 1, vou fazer assim, para resolver. Substituindo os dados, esses valores aqui, ó, na equação 1, paga aqui, na equação 1, tem esse. Vamos lá. Montante é igual ao capital 4 mil vezes 1 mais a taxa 4 sobre 100 elevado ao tempo 5. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 4 mil que multiplica quem? 1 mais 4 dividido por 100, 0,04 elevado a 5. Continuando aqui embaixo, 4 mil vezes 1,04 elevado a 5. E para fechar aqui, se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão obter aproximadamente que esse montante, né, esse valor aqui, é igual a 4.866. Isto é, pegando 4 mil com um amigo, né? O Pedro pegando esses 4 mil com o Fernando, a uma taxa de 4% ao mês, sendo cobrada uma taxa de juros compostos, 4% ao mês, e só pagando depois de 5 meses, ele pega 4 mil, né? E vai pagar 4.866. Então, junta o capital que ele pegou, mais o juro, e ele tem um montante que ele vai ter que devolver para o amigo. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ajudado a vocês. Tá certo? E é isso, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês, ó, algumas referências nossas. Forte abraço. Finalizamos aqui. E qualquer dúvida, estamos aqui no AVA. Podem deixar suas mensagens, entrar em contato. Forte abraço e é isso, tá?